Olá, pessoal. Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. Mais um episódio da série Questões Imobiliárias e Urbanísticas, com a minha amiga Débora de Castro da Rocha e sempre um convidado super especial dentro da sua equipe. Hoje nós temos o nada mais, nada menos do que o nosso queridinho Claudio Ney Gomes Daniel, ou Ney, para aqueles que Obrigado. conhecem com mais proximidade. Débora, Ney, sempre muito bom tê-los aqui conosco, de uma forma comunicativa, de uma forma bacana de assistir, porque muitas pessoas ou assistem na hora ou posteriormente, mas vocês transmitem realmente informações muito relevantes. E digo para vocês que eu sempre fico instigada com a temática, mas hoje realmente bateu aí a sensação da curiosidade. Lembrando que já se encontra o artigo no Paraná Portal. Daqui a pouquinho eu já deixo para vocês também a referência para quem quiser acompanhar. Então, sejam muito bem-vindos. Débora, muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, minha amiga. Mais uma vez, estamos aqui agora para discutir um tema relevante, né? Não que os demais não sejam, mas hoje a gente vai para a seara ambiental e para todos que nos conhecem, nos acompanham, sabem da intimidade que nós também temos aí com as questões ambientais, porque refletem muito naquilo que nós fazemos, né, diariamente aqui no direito imobiliário, né, na construção civil, que faz parte também de todas essas questões que nós discutimos dentro da nossa série Questões Imobiliárias e Urbanísticas. E, claro, hoje aí com o nosso querido Ney Daniel, que é o nosso mascote aqui, né, a figurinha que não pode faltar, seja na nossa live discutindo os assuntos, seja para dar um oizinho, para falar, né, das suas poesias e para falar desses assuntos que são aí a cara dele, ou seja, ele adora temas ambientais, então ele vem refletindo muito sobre esses aspectos da REURB, questões mesmo, decisões judiciais, né, que vem trazendo esses impactos. Nem sempre podem ser tão positivos para alguns, né, são muito positivos para outros, e a gente, na verdade, não vem aqui para fazer advocacia, né, minha amiga? A gente vem para trazer perspectivas, né? Não estamos para defender lado algum, mas sim para nos colocarmos diante de situações e para que o nosso público compreenda exatamente aquilo que os tribunais estão decidindo, aquilo que realmente pode ser objeto de um pleito diante da lei, diante da jurisprudência, enfim, né? Porque a lei nem sempre fala tudo aquilo que a gente espera, ou às vezes ela fala, mas ela não é tão clara assim, ou ela gera ambiguidades, né, dicotômica. Então, nesse sentido que vale a pena a gente sempre traçar esse paralelo de lei com jurisprudência, esses entendimentos, e sempre aí na presença desses queridos amigos, porque como eu falo aqui, é uma família, né, para nós, todos aqueles que participam conosco, né, na sua grande maioria, claro, são do nosso escritório, mas também os amigos que vêm participar aqui, eventualmente, também são aí amigos queridos que têm muito a contribuir e vêm contribuindo também aí para esses temas, para a construção dessas temáticas que são de extrema relevância aí no nosso dia a dia. Então, hoje, nós vamos falar especificamente da suspensão da liminar pelo STJ, que impedia a regularização de imóveis e áreas de APP e reserva legal do bioma Mata Atlântica. Então, olha só, o tema ele vem revestido aí de inúmeras questões, né, que são aí chave dentro do direito ambiental, que é a proteção, a preservação, a Mata Atlântica, legislações de suma relevância dentro aí do direito ambiental, dentro desse panorama. A gente vai falar aqui justamente da reserva legal, da Mata Atlântica, agora Código Florestal, que também acaba ficando aqui meio que, digamos, entrando em rota de colisão, né, a gente pode dizer assim, com outra legislação que também é importante, que é a 11.428 de 2006, que fala da proteção aí da Mata Atlântica, né? Então, são questões ali nevrálgicas que acabaram sendo decididas agora pelo STJ,
e vem em desencontro com a decisão proferida aí pelo TRF da 4ª Região, que justamente vinha no sentido de suspender, ou seja, tinha uma liminar, né, o Ministério Público Federal, juntamente aí o Ministério Público do Paraná, acabaram movendo uma ação civil pública contra a superintendência do IBAMA e também contra o IAT, que é o Instituto de Água e Terra aqui do Paraná, para manter as suas atividades fiscalizatórias e aplicação da Lei da Mata Atlântica, que acaba sendo muito mais rigorosa nesse aspecto do que o próprio Código Florestal. No entanto, quando isso chegou, essa situação chegou para o STJ, né, para ser definida lá, foi revertido, ou seja, foi suspensa essa liminar para que então seja dada continuidade ali a toda essa regularização que já estava acontecendo diante do que preconizava o próprio Código Florestal. Então, o STJ acabou entendendo pela suspensão da liminar que havia sido concedida pelo TRF da 4ª Região, no sentido de que então não vai mais ser impedido aí ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, também ao IBAMA, enfim, e ao IAT, o cancelamento das penalidades aplicadas e a realização da inscrição do cadastro ambiental, que é a IUCAR. Então, nesse sentido, em atenção ao Código Florestal, que justamente dispõe sobre essas possibilidades, né, até porque não houve nenhum tipo de ilegalidade praticada, né, inclusive o próprio presidente do STJ, o ministro Humberto Martins, ele deferiu essa suspensão da liminar, que vinha impedindo a regularização dessas áreas de APP e de reserva legal no bioma Mata Atlântica, que é aí o objeto da discussão, justamente considerando que não há nenhuma inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 2.651 de 2012, que é ali do Código Florestal, que o artigo 64A, o 61B e o 67, eles não padecem de nenhum vício, não são inconstitucionais. Então, nesse sentido, considerando essa questão toda, enfim, essa análise que foi feita, e até mesmo em se considerando que essa regularização que vai acontecer nessas áreas, ela propicia o crescimento econômico, especialmente o agronegócio, o desenvolvimento do país, porque está tudo relacionado, não haveria como cercear a continuidade desta regularização. E mais do que isso, entendeu ainda o ministro que os tribunais não podem ficar intervindo em questões como essa, porque o Poder Executivo, ou seja, ele tem essa liberdade de agir, salvo em casos de ilegalidade, que é o que na verdade não aconteceu aqui. Então, não se verificou a ocorrência de nenhuma ilegalidade que ensejasse, nesse sentido, qualquer intervenção do Poder Judiciário. Então, é um ato que, em que pese poder ser discricionário, enfim, né, não poderia, nesse caso, ensejar aí um deferimento de uma liminar para obstar o exercício dessas regularizações, até porque a lei, né, o Código Florestal, ali nos seus artigos 64, 61 e 67, eles dizem justamente que é possível haver, sim, desde que, claro, obedecidas certas diretrizes, e inclusive o Ney pode falar mais sobre isso na sequência. Então, de certa forma, é uma decisão que pode gerar aí um conflito, claro, porque tem quem defenda a legislação que é mais protetiva da Mata Atlântica, até porque é um bioma bastante importante, a gente sabe disso, mas, por outro lado, também tem a questão do crescimento, desenvolvimento econômico, a própria também o que se estabeleceu no próprio Código Florestal, que não é inconstitucional também. Então, temos essas diretrizes que norteiam a decisão que foi proferida pelo STJ nesse sentido. Então, ao que se espera, enfim, dessa decisão é que tudo, então, volte, né, a ocorrer tal qual, então, disposto ali no Código Florestal, até porque ele foi pensado justamente
nesse sentido de harmonizar os interesses envolvidos, tanto no sentido ambiental, até porque são já situações que se consolidaram com o tempo, e a gente já falou disso aqui quando a gente discutiu questões afetas à REURB, por exemplo, né? Nós temos, claro, a REURB são marcos temporais diferentes, mas nesse caso aqui não se pode desconsiderar também que são situações que já se consolidaram com o passar do tempo e que estão descritas efetivamente na norma para o fim de que sejam, então, regularizadas, né? Claro, temos aqui animosidades, temos aqui, enfim, entendimentos dissonantes, né? Do TRF, do próprio Superior Tribunal de Justiça, mas fato é que agora nós temos aqui uma decisão que, ao que tudo indica, vai ser aqui, deverá ser observada daqui para frente, até porque, diante desse entendimento aí do STJ, então foram sustados os efeitos da decisão proferida lá na ação civil pública, tendo então o relator proferido o entendimento no sentido de que haveria risco de perigo de demora inverso, ou seja, né, se obstar a continuidade dessa regularização ou mesmo da atuação legal administrativa da administração pública indireta paranaense, seriam ocasionados prejuízos irreversíveis ao erário público. Então, nesse caso, deve sim haver, claro, ele até ponderou nesse sentido, a continuidade do debate técnico-administrativo e jurídico no ambiente processual adequado, que não seria, então, nesse caso, né? Então, nesse sentido, é o que a gente espera que agora desse, então, prosseguimento a essas regularizações dentro aí do que dispõe o Código Florestal, minha amiga. E agora, claro, vou passar a palavra ao Ney Daniel, que certamente também vai poder aí dar os esclarecimentos em relação a aspectos bastante significativos da decisão, enfim, aspectos também do próprio direito ambiental. Uau, que reflexão, hein, Débora? Nossa, realmente, assim, é algo de suma relevância, porque nós estamos falando de direitos, né, coletivos, direitos individuais. Nossa, muito bacana a temática mesmo, tá? Ney, e agora? As tuas considerações a respeito do tema de hoje? Vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado novamente aí pelo convite de estar aqui com vocês aqui no Inloco. Para um lapso entendimento também, né, da nossa temática de hoje, da importância, né, de levar aí essas considerações aí para a sociedade, né, observar um pouco também o porquê, né, dessas habitações, né, nas áreas de APPs, né, e que através até de pesquisas realizadas, né, mais de 3 mil, né, 3 mil dos mais de 5 mil municípios que tem no Brasil, né, que ocupam hoje, originalmente, a Mata Atlântica, né, cerca de 100 milhões, né, no caso, de habitantes, vivem nessas áreas da Mata Atlântica, nessas áreas de APPs, né, e, então, tratando um pouquinho da história, né, desde o descobrimento do Brasil até os dias de hoje, entende-se, tá, que cerca de 7% da mata original da época, né, existem hoje, né, no nosso território. Então, aí até pergunta-se, né, por quê? Né, por que somente existem de toda aquela mata 7%? Obviamente, né, devido ao ciclo econômico da história, né, que nosso país atravessou e vem atravessando, como, por exemplo, na época da exploração, né, do pau-brasil, do ouro, da cana-de-açúcar e, né, no decorrer também até na era da geração do café, né? Então, tudo isso, além da população, né, adentrar na mata, também ocorreram essas degradações ambientais, né, e que estão também recentemente em função ocupadas, né, nessas áreas demográficas, nas áreas urbanas, principalmente
nas grandes cidades, né, que possuem o maior número de habitantes, sucessivamente de ocupações nessas áreas de APPs. Claro que o resultado atual é a perda quase total das florestas originais, né, que ocorrem essas devastações, e hoje fala-se muito também nesse desmatamento que ocorre, né, que acaba fragmentando os remanescentes florestais existentes. Mas, também, para regularizar toda essa situação, temos aqui também a Lei Federal, a 13465, sancionada em 2017, que trata dessas regularizações, né, fundiárias urbanas. Até o legislador, né, na criação, na homologação desta lei, tá, também flexibilizou na lei o dever de recuperar as áreas de APPs, que são as áreas de preservação permanente, né? E, claro, todavia, condicionou a tal regularização em detalhamento, ou seja, de um projeto detalhado através das políticas públicas, né, em conjunto com a população, para a regularização dessas áreas, né. Então, uma situação muito importante é a criação, né, desse projeto, que tem como requisito a melhoria nas condições do meio ambiente, né, e das áreas a serem regularizadas, né. Ademais, a Constituição Federal, né, prevê a dignidade da pessoa humana, o direito à moradia, né, e bem como a proteção do meio ambiente. Ou seja, a Constituição Federal, ela traz essas premissas, né, e cabe a todo cidadão também, além do dever da moradia, que vai tratar dessa dignidade, né, também tem a proteção do meio ambiente. Por isso a importância da regularização. Por isso, né, que deve-se fazer um projeto juntamente, além do poder público, também com a população, para que ocorra o mínimo possível, né, de um desmatamento, de uma degradação, né, de dejetos da natureza que poderá implicar em situações aí nos nossos mananciais, né. Então, através do projeto entre o poder público e a população, que é sempre bom frisar, né, nessas áreas a serem regularizadas, por quê? Porque no meio ambiente, nele estão os recursos naturais, né, os recursos necessários para a sobrevivência, bem como a água. Até recentemente tivemos, você acredito que todos tenham observado também uma notícia que ocorreu em Ponta Grossa, né, com problemáticas nas águas, que são, a Sanepar até está tentando minimizar o máximo possível, né, então o poder público é super importante, essa proteção também com a sociedade, né, e além também da matéria-prima, que é retirada da natureza. Então, a questão dessa regularização, até nessas áreas de degradações, em áreas de APPs, né, é importante sempre observar como que poderá ser feito. Porque, além da Constituição, trazer essa premissa do direito à moradia, também cabe, né, ao cidadão observar que ele deve proteger também aquilo que está resguardado, né, que é a nossa mata. Então, essa suspensão da liminar para regularizações vamos dizer assim, que é um marco, né, porque é difícil. Como é que você, né, como a tua família, de repente você vai deixar a tua moradia, né, ou então multas impagáveis em questões ambientais, de áreas que estão irregulares, que você está com uma área irregular? Por quê? Porque o povo brasileiro, o que o povo brasileiro deseja? O povo brasileiro deseja melhores condições, né? Então, além da moradia, a importância da moradia, também há melhores condições, porque o povo brasileiro é um povo que trabalha, um povo que resguarda a sua família, né? Então, é isso que esse projeto também, o projeto de desenvolver uma regularização, tem que se resguardar, né? Também o direito da família de ter a moradia naquele local, mas preservando a natureza,
né? Então, até essa suspensão, ela também trata, né, da questão do turismo. Por quê? Porque isso impulsiona também o econômico. Então, vai trazer também essa dignidade, né, da pessoa humana, também vai gerar essa economia, e as áreas regularizadas, elas vão trazer aí também pagamento de impostos, né? Enfim. Então, são essas as considerações, né, que nós gostaríamos aí até de ponderar um pouquinho, até hoje eu fugi um pouquinho do artigo, mas para que seja um pouco mais esclarecida essa questão do que é a área de APP, né? Eu tentei ser o mais simples e objetivo, né? Porque é que nós aí estamos informando a sociedade sobre aqueles que moram nessas áreas, a importância da regularização, a importância de ter um projeto, né, junto ao poder público, porque quem irá homologar é o poder público. Então, são essas as questões importantes, né, que nós gostaríamos de colocar para que a pessoa ela não vise, a sociedade no modo geral, né, não vise só vamos dizer assim, a questão da moradia, mas também a questão do econômico, socioeconômico, né, e também a questão daquilo que está na natureza, né? Então, por quê? Porque há muita gente interessada, há muita gente séria e interessada em desenvolver o melhor trabalho, né, para a sociedade. Então, são essas aí as nossas considerações hoje, né, na live de hoje. Até posso ponderar também, como dizia Aristóteles, né, em toda a coisa da natureza existe algo de maravilhoso nela. Então, vamos proteger, né, e vamos tentar fazer do melhor possível de cada um de nós, né? São essas aí as nossas considerações hoje, doutora Janaína. Uau! Nem sempre encerra com uma poesia, com uma música. Sempre tem o ar romântico aqui do Ney, independentemente da temática que está sendo traçada. Mas, nossa, muito legal. O Ney, Débora e o escritório é todo muito dedicado. Claro, como diz a Débora, né? Nós estamos aqui para realmente fazer com que essas reflexões que surgem no dia a dia de trabalho que possam atingir mais pessoas, que as pessoas possam refletir sobre isso. Olha que importante você saber que deve ser regularizado um direito, e esse direito à moradia reflete em tantos outros. A proteção ao meio ambiente, o direito coletivo, a dignidade da pessoa humana, que daí nós estamos falando na coletividade também. Então, são muitas as temáticas interessantes. E o Ney fecha sempre com chave de ouro, né? O Ney sempre dá aquele toque especial. Já estava com saudade, sim, das nossas lives. Os dias têm sido corridos, intensos, mas quando nos encontramos é sempre aquele motivo realmente de muita alegria e dessa troca de conhecimento jurídico, de experiências dentro da área, notícias super atualizadas como essa. Foi ontem, né? A decisão foi no dia 25/10, pelo que eu acompanhei ali no artigo. Não esqueçam que na coluna do Paraná Portal, deixei ali nos comentários também para que todos possam acessar. Você encontra a escrita produzida pela Débora, pelo Ney, pelo Edilson também, né? Que os três estão lá, Edilson estava aí também nos acompanhando. Então, gente, um beijo bem grande. Muito obrigada novamente, Débora. Muito obrigada novamente, Ney. E semana que vem nos encontramos novamente por aqui. Um beijo bem grande. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.